Bem-vindo de volta. Hoje a gente recebe novamente o Trita Parsi, vice-presidente executivo do Quincy Institute for Responsible Statecraft e também um excelente escritor no canal dele no Substack. Eu vou deixar o link na descrição, é o Substack que eu sempre consulto quando quero saber o que está acontecendo nos Estados Unidos e no Oriente Médio. Muito obrigado por voltar ao programa. Muito obrigado por me receber de novo, Glenn Giesen. Então a gente vê agora que os Estados Unidos voltaram à guerra contra o Irã. O Trump chegou a postar no Truth Social recentemente, dizendo que o cessar-fogo acabou. Ele também fez alguns comentários na cúpula da OTAN, dizendo que a ilha de Karg poderia ser tomada pelos Estados Unidos. Ainda dá tempo de salvar o memorando de entendimento? Eu não acho que seja tarde demais, mas a gente está sim, chegando num ponto em que pode ficar tarde demais. Acho muito significativo que os iranianos ainda não tenham dito que o memorando acabou. Eles estão mantendo a porta aberta. O Trump disse que acha que acabou, mas não foi categórico, porque no fim das contas essa nova rodada de combates provavelmente não vai levar a lugar nenhum. Não vai mudar os fundamentos da situação. E aí vai ser preciso voltar à diplomacia. Se o memorando ainda estiver tecnicamente em vigor, isso economiza um tempo enorme e também muito capital político. Se for preciso começar tudo do zero, a gente já viu como foi difícil chegar ao memorando. E claro, o memorando tinha suas imperfeições. As ambiguidades dele acabaram ficando talvez um pouco grandes demais. Especialmente o artigo 5, que é uma das principais razões pelas quais os combates estão acontecendo no Estreito agora. Acho importante notar que nenhum dos dois lados declarou nada de forma categórica sobre abandonar o memorando de entendimento. O cessar-fogo pode acabar sem que o memorando acabe. Agora, é bom estarmos nessa situação? De jeito nenhum. Eu acho que isso é um desastre completo e indica um futuro muito ruim para o memorando, no fim das contas. Não era para ter acontecido assim. Era para ser um processo difícil, com altos e baixos, o que seria totalmente compreensível, dadas as dificuldades envolvidas. Mas esse tipo de retomada dos combates, que já vimos 2 vezes, e agora numa segunda rodada muito pior, muito mais intensa do que a primeira, realmente não faz justiça a um memorando de entendimento. E acho que foi o Ali Hashim quem nesse ponto passou a chamar não de MOU, mas de MOM, o memorando de mal-entendidos. Pois é, foi exatamente o que eu pensei quando Trump falou em atacar a ilha de Karg. Quer dizer, isso seria uma escalada enorme, ainda mais se envolvesse o envio de tropas terrestres. Seria algo bem diferente. Mas eu também imagino que os Estados Unidos tentariam renegociar o memorando de entendimento ao longo do processo. Sabe, pode ser que essa seja parte da estratégia americana. Usar um pouco de força militar para tentar fazer os iranianos mudarem de posição. Por exemplo, em relação à administração do Estreito de Hormuz. Porque eu acho que eles estavam esperando conseguir fazer os navios entrarem e saírem sem cair sob o controle do Irã. Mas, de novo, isso vira uma questão dupla. Se os Estados Unidos simplesmente continuarem, se a ideia for tentar uma nova negociação, esse ciclo de bombardeio, depois cessar fogo e depois bombardeio de novo, em algum momento os iranianos vão chegar à conclusão. Por que eles entregariam esse tipo de domínio sobre a escalada aos Estados Unidos? Porque os Estados Americanos decidem de bombardear quando ele começa e quando ele para. É um tipo de controle muito perigoso de se tem. Olha, sinceramente, eu não estou convencido de que isso seja uma tática de renegociação bem pensada. É um esforço para fortalecer a posição dos Estados Unidos,
Sim, mas é uma tática de renegociação, no sentido de que eles realmente sabem o que fazer com essa suposta vantagem extra. Não. Deixa eu dar um passo atrás e dizer também o seguinte. No fim das contas, havia uma solução para essa questão do estreito sobre a mesa, para onde os dois lados estavam caminhando depois da primeira rodada de combates, que foi há mais ou menos 13 dias. Havia atividade diplomática, e surgiu uma ideia que dizia o seguinte: tudo bem, os iranianos não querem ver nenhum navio passando, nem pelo corredor sul, nem pelo norte, sem coordenação com eles. Essa é a interpretação deles sobre o artigo do Memorando de Entendimento. Os Estados Unidos e a maior parte do Conselho de Cooperação do Golfo não entendem o memorando, nem esse artigo dessa forma, de que seria exclusivamente responsabilidade do Irã. Mas surgiu uma ideia que acabou sendo interessante para os dois lados. Tudo bem, vamos fazer com que todos os navios informem as duas partes, não só os iranianos. Assim haveria um país designado, do lado do Conselho do Golfo, que também receberia todas as notificações de todos os navios, tanto do corredor norte quanto do sul, que estivessem passando por ali. E enquanto isso for feito, os iranianos não têm problema. Na verdade, eles têm aceitado bem que os países usem o corredor sul, desde que façam um reporte. E o processo de notificação não é nada complicado. Basicamente é só enviar um e-mail dizendo que eles querem fazer a travessia. Não tem taxa, nem nada do tipo. Agora, o que aconteceu foi que eles nunca chegaram a uma conclusão definitiva sobre isso. Estavam avançando, mas aí, por causa do funeral do Ayatollah Khamenei, a diplomacia foi interrompida. Durante essa pausa, vários navios, 3 ao todo, pelo menos um do Catar e um da Arábia Saudita, tentaram passar pelo corredor sul com os transponders desligados, o que os iranianos viram como uma grande provocação. Which the Iranians viewed as a major provocation. And part of the reason why the Iranians are concerned about this E parte do motivo pelo qual os iranianos estão preocupados com isso é porque, e eu escrevo bastante sobre isso no Substack, eles temem que os Estados Unidos estejam tentando usar o memorando de entendimento para criar um novo corredor sólido na parte sul do estreito, que continuaria funcionando mesmo se a guerra voltasse a acontecer. Ou seja, se uma guerra em grande escala começar de novo e os iranianos quiserem fechar o estreito, eles não vão conseguir, por causa desse novo corredor que a Marinha Americana está montando. E isso, claro, seria uma situação muito prejudicial para os iranianos, porque era justamente a capacidade de fechar o estreito que dava a eles uma vantagem importante durante a guerra. Eles temem que os Estados Unidos estejam de forma discreta tentando eliminar essa capacidade. quietly trying to undo that capacity. And I think there's reasons to believe that that is exactly what E eu acho que há motivos para acreditar que é exatamente isso que os Estados Unidos estão fazendo, porque é do interesse americano tirar essa vantagem dos iranianos. Por isso, esse é um ponto tão sensível. Mas, se não tivesse havido essa pausa por causa do funeral e essa tentativa de passar pela parte sul do estreito durante o funeral, eu diria o seguinte: por um lado, dá para argumentar que esses países têm a capacidade e o direito de atravessar a parte sul do estreito, de acordo com a interpretação que eles fazem do memorando de entendimento. E por outro lado, do ponto de vista iraniano, o argumento deles seria que nada impede a passagem pelo estreito, seja pela parte sul ou pela parte norte. É que eles precisam se registrar e ligar os transponders. Então, sabe, é por isso que eles veem isso como uma provocação. Por que não notificaram a passagem? Por que desligaram os transponders? Pois é, isso acabou levando os iranianos, depois de vários avisos, a atirar contra esses navios, não para afundar ou algo assim. E isso, por sua vez, levou os Estados Unidos a tomar uma ação militar. Eu, pessoalmente, acho que os dois lados exageraram. Houve um exagero do lado iraniano, no sentido de atirar os navios. Provavelmente eles evitaram essas deledotes. E não estou dizendo que atirar nem nada disso. It's matter to valstrar os navios, pode redirecionar os navios. They're sending several warnings trying to redirect them. But there's nevertheless probably better ways of dealing with this. Mesmo assim, provavelmente, existem maneiras melhores de lidar com isso. Mas eu também acho que é uma reação exagerada dos Estados Unidos
basicamente reiniciar a guerra por causa dessa questão. Porque no fim das contas, isso realmente não tem tanta importância assim. Esse acordo só duraria mais ou menos 10 dias dentro dos primeiros 30 dias do memorando de entendimento. E o acordo final não depende desse acordo intermediário. Então, muita coisa está sendo sacrificada por um período temporário de 10 dias que, no fim, não faz tanta diferença. Na minha opinião, os dois lados, infelizmente, não estão mostrando a disciplina que deveriam. Eu acho que o Trump parece estar, não que eu tenha falado com ele para saber, mas só de ver como ele parecia completamente fora de equilíbrio na cúpula da OTAN, imagino que deve ter sido muito difícil para ele passar aquele tempo com os líderes europeus, que ele parece desprezar todos. Nenhum avanço em relação à Rússia ou à Ucrânia. E aí o Pete Hegseth e o Marco Rubio entram no Salão Oval, fazem um informe sobre novos ataques iranianos e pressionam ele a tomar uma ação militar. E eu acho que isso não devia surpreender, porque nem o Hegseth nem o Rubio pareciam apoiar o memorando de entendimento desde o começo. Acho que tudo isso acabou contribuindo para o que no fim das contas me parece uma reação exagerada e muito contraproducente. Mas o Phil disse que o memorando de entendimento, no geral, tenta estabelecer algum tipo de paz, mas está apoiado em uma estrutura de alianças, que na prática não permite isso, porque toda a região é organizada em torno de um sistema de alianças. Esse é o arcabouço de segurança econômica em que os países do Golfo e os Estados Unidos buscam enfraquecer o Irã. Então, o fato de os iranianos temerem essa divisão em dois corredores separados, que poderia reduzir a capacidade do Irã de bloquear o tráfego, faz sentido, porque é uma continuação do conflito. Agora, o meu ponto não é alimentar ainda mais a desconfiança em relação aos Estados Unidos, mas sugerir que talvez seja preciso uma solução mais profunda, um arranjo mais amplo de segurança econômica, que consiga incluir todos de forma mais equilibrada. Porque, sabe, é um pouco como acontece na Europa. Se a gente conseguir se afastar dessa política de blocos, onde toda a segurança e toda a arquitetura econômica giram basicamente em torno disso, se for possível, sabe, trazer os iranianos para dentro dessa conversa, criar algum tipo de acordo comum entre Omã e o Irã para administrar esses navios que entram e saem. Você vê essa possibilidade? Porque dá para imaginar que, pelo que se lê no memorando de entendimento, os iranianos fortaleceram bastante a posição deles na região. Então teria que haver alguma mudança nessa arquitetura, tanto econômica quanto... com certeza. E eu publiquei um artigo na Foreign Policy que fala exatamente sobre isso. E é isso que eu acho que, infelizmente, está sendo colocado em risco por essa dupla reação exagerada em torno desse assunto. Porque, de novo, esse acordo atual só duraria mais uns 10 dias, até que um acordo final fosse negociado. E esse acordo final é muito, muito mais importante para definir se um corredor ao sul vai realmente ser criado. E esse sim seria uma ameaça à influência que o Irã tenta manter. O que, na minha opinião, é compreensível do ponto de vista deles, já que foram atacados 2 vezes no meio de negociações por 2 estados com armas nucleares. Então é natural que façam tudo o que puderem para manter essa vantagem. Mas é exatamente isso que acabou sendo colocado em risco com essa reação exagerada. Porque, como parte de um acordo mais amplo que deveria acontecer, e para ser sincero, já estava caminhando nessa direção, a ideia era criar uma nova estrutura na região, em que o Irã fosse reintegrado. Os qatarianos, por exemplo, o primeiro-ministro foi bem claro ao dizer que eles estão buscando uma interdependência econômica com os iranianos daqui para frente. Agora, é evidente que nem todos os países do Conselho de Cooperação do Golfo pensam da mesma forma sobre esse assunto. Eu acho que os bahreinitas, por exemplo, os emiradenses e os kuwaitianos provavelmente têm uma visão diferente. Mas até mesmo os sauditas, que têm um peso muito maior, estavam planejando sediar uma reunião, um encontro entre o Conselho do Golfo, o Irã e o Iraque,
para construir medidas de confiança que serviriam de base para essa nova estrutura. Eles chegaram a dizer, de forma bem clara, que vinham estudando o processo de Helsinki. E, de novo, na minha visão, como escrevi na Foreign Policy, qualquer coisa que leve de volta à formação de blocos vai ser prejudicial para a região. A ideia é justamente se livrar disso tudo e construir uma arquitetura de segurança baseada na segurança coletiva, uma segurança inclusiva que, por definição, rejeita a formação de blocos. Esse é o caminho que realmente está aberto, mas ele depende de um memorando de entendimento funcionar e ser concluído. E também depende de que, nesse período intermediário, nenhum dos lados reaja de forma exagerada a soluções temporárias para o Estreito. Bom, já que você mencionou o processo de Helsinki, isso também exigiria que os Estados Unidos aceitassem um papel bem diferente no Oriente Médio. Na verdade, o processo de Helsinki, que começou em 1975, com os acordos de Helsinki e tudo que veio depois, foi um ponto central para o fim da Guerra Fria. Mas o Gorbachev fez um comentário, nos últimos dias ou nos últimos meses da Guerra Fria, dizendo que tanto os soviéticos quanto os americanos precisavam lidar com os falcões dentro dos seus próprios grupos. Porque uma vez que se abandona a política de blocos, tanto os soviéticos quanto os americanos veriam seu poder diminuir. Afinal, a política de blocos é o que sustenta uma estrutura de poder. Quando a paz finalmente acontece, de repente surge a pergunta: por que os aliados continuariam obedientes no mesmo grau? E acho que a gente viu isso antes, quando os chineses estavam tentando melhorar as relações entre sauditas e iranianos. De novo, aquele medo de que a paz pudesse realmente acontecer. A gente viu também os Estados Unidos percebendo isso. Afinal, quem ajudaria a conter os iranianos? Porque os países do Golfo iriam ouvir os americanos se a paz se estabelecesse. Então, como você enxerga essa situação? Os Estados Unidos teriam que repensar completamente o papel deles no Oriente Médio. Sim, seria. E ao mesmo tempo acho importante reconhecer duas coisas. Primeiro, mesmo que isso não aconteça, o restante da região está abandonando a ideia de depender apenas do guarda-chuva de segurança americano, porque ele se mostrou pouco confiável e seus limites ficaram evidentes com essa guerra. Então, aquela ideia que existia antes, de que mesmo que os Estados Unidos quisessem se afastar da região, os países do Golfo iriam puxá-los de volta, Israel iria puxá-los de volta. Isso já não é mais o caso, pelo menos não no mesmo grau. Esses países não vão romper com os Estados Unidos, nem com suas relações de segurança, mas também não vão depender só disso. E isso por si só já vai enfraquecer, pelo menos em parte, aquele elemento de formação de bloco. Eu poderia seguir na direção errada, e eles simplesmente construírem novas formações de blocos em cima disso, o que, de novo, eu acho que seria um erro. Mas é importante reconhecer que agora estamos num cenário em que a demanda do Conselho de Cooperação do Golfo não é nem de perto o que era antes da guerra, porque eles viram aonde esse tipo de formação de blocos leva. Leva a uma guerra desastrosa, em que as bases americanas não os protegem. Na verdade, viram alvo de ataques. E além disso, nessa guerra, os Estados Unidos não priorizaram a segurança desses países. Priorizou quase que totalmente Israel. Então, no fim das contas, qual é o sentido disso tudo? Não serviu para dissuadir os iranianos. Levou a uma guerra. E nessa guerra eles não puderam contar com os Estados Unidos. Eu acho que a maioria dos países do Golfo percebeu isso. E por causa disso, a demanda por aquela antiga formação já não existe mais. Pelo menos, não na mesma intensidade. E aí, do lado americano, existe um tipo de pensamento bem diferente do que a administração Biden tinha. A administração Biden, se você lembrar, e você lembra muito bem, Glenn, por causa de toda a cobertura que fez, era totalmente voltada a fortalecer o sistema de alianças que já existia e, com isso, manter as inimizades que já existiam também. E essas inimizades eram necessárias para sustentar o sistema de alianças.
Então eles eram realmente defensores do status quo. Não queriam ver mudança nenhuma, de jeito nenhum. E por causa disso, reagiram de forma bem negativa ao acordo entre a Arábia Saudita e o Irã, e também ao papel da China nesse processo. Porque, mais uma vez, isso mostrava que os Estados Unidos não são o único jogador nesse tabuleiro. Outros países também podem intervir de forma discreta. Olha, o chefe da inteligência da Arábia Saudita ficou em Pequim por 5 dias e a inteligência dos Estados Unidos não fazia ideia disso. Isso mostra o quão limitada é a visão que eles têm. E alguns dizem que foi porque os Estados Unidos estavam totalmente focados em outra coisa. Basicamente em Israel e na normalização com Israel e por aí vai. Não estavam prestando atenção nessas outras questões. E dentro da comunidade que defende mais contenção, claro, há argumentos que eu sei que têm eco, pelo menos com parte do governo Trump, de que os Estados Unidos deveriam simplesmente se afastar da sua posição dominante no Oriente Médio. Que isso não está trazendo retorno para o país. Vários presidentes americanos já há bastante tempo vêm prometendo sair do Oriente Médio. Então, já não é mais tão controverso assim os políticos americanos falarem abertamente sobre isso. Eu vejo isso como uma grande oportunidade para os Estados Unidos virarem o jogo e dizerem, ok, vamos ter um novo tipo de arranjo na região que não dependa dos Estados Unidos. O país pode retirar suas bases e suas forças, concentrar-se em assuntos que são mais importantes para ele e, ao mesmo tempo, deixar a região num estado mais estável do que antes. E ainda manter boas relações com a maioria desses países e talvez até, se o memorando de entendimento der certo, uma relação razoável com o Iraque. No fim das contas, isso seria uma grande vitória para os Estados Unidos também. That's a huge win at the end of the day for US as well. Pois é, então é por isso que esses acordos que só mexem um pouquinho tentam fazer umas mudanças pequenas. É por isso que eu acho que eles não vão conseguir lidar com essa mudança enorme na distribuição internacional de poder, que é, de novo, a ordem hegemônica. Isso teve duas consequências principais, na minha opinião. Primeiro, esgotou os Estados Unidos, o que de fato aconteceu. E segundo, incentivou todos os grandes adversários da América a se unirem para equilibrar coletivamente o poder dos Estados Unidos, em vez de se equilibrarem entre si. Então, não, eu acho que a gente precisa se ajustar a esse novo mundo. A minha dúvida é se os políticos são capazes de fazer isso. Porque, pelo menos na Europa, eu vejo uma classe política ideológica que, sinceramente, não consegue enxergar nada além de um mundo que já acabou. E eu acho que isso é, sem dúvida, o nosso vácuo estratégico. Então, eu acho que o que você está apontando é mais um limite de imaginação e de vontade política, e não a falta de oportunidade. A oportunidade claramente existe. Na verdade, ela está praticamente pedindo atenção, porque as realidades do poder mudaram, se afastaram do que esses políticos gostariam que fosse. E é aí que entra o paradoxo do governo Trump. Ele não tem absolutamente nenhuma dependência de trajetória. Ou seja, não depende das estruturas anteriores. Na verdade, se alguém disser, mas é assim que os Estados Unidos sempre fizeram, eu imagino que isso soe como um argumento negativo, um ponto contra, aos olhos do governo Trump, porque eles estão o tempo todo tentando romper com o que existia antes. E eu acho que também existe uma tendência de acreditar que eles deveriam se retirar do Oriente Médio. Mas isso vem acompanhado de outro problema. Um governo que parece cada vez mais incapaz de fechar um único acordo e mantê-lo. A paciência do Trump é muito, muito limitada. Acho que um dos problemas com a NIU e com qualquer negociação com os iranianos é que o Trump precisa o tempo todo de reforço positivo e de sentir que está indo na direção certa. E, se ele não sente isso, tem a capacidade de simplesmente dar uma guinada de 180 graus e seguir no sentido oposto, o que pode ser exatamente o que ele está fazendo agora. A diplomacia em 12 dias não deu certo, então dane-se, ele volta para a ideia de bombardear. E aí em alguns dias ele vai perceber que, bem,
isso também não vai funcionar. E aí ele vai tentar voltar para a diplomacia sem perceber que os outros não estão dispostos a jogar esse jogo com ele. Então a gente tem um cenário em que não existe uma ideologia definida, nem uma dependência de trajetória, o que cria uma grande oportunidade para realmente fazer algumas dessas mudanças. Mas, por outro lado, tem uma administração que, por vários motivos, não está estruturada da forma certa, não tem na liderança principal a paciência necessária para conseguir fazer uma mudança tão grande como essa seria. Lembra da Estratégia de Segurança Nacional de dezembro de 2017? Falava em foco hemisférico, em sair do Oriente Médio. E 2 meses depois, ele começa a guerra com o Irã. Pois é. Mas como você vê os atores regionais deixando os Estados Unidos de lado? Porque veja, algo parecido está acontecendo na Europa. Os Estados Unidos não conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então começam a recuar um pouco. Só que em vez de os europeus voltarem ao formato de Helsinki, de segurança indivisível, de segurança pan-europeia, eles basicamente querem recriar a Europa, só que dentro da OTAN. Ou seja, continuar bloqueando a política, mas sem o principal jogador, o que na minha opinião é uma ideia completamente absurda. Mas e no Oriente Médio? Você acha que como resultado dessa guerra pode haver uma mudança nas relações entre iranianos, árabes e turcos? Sim, eu acho isso realmente muito interessante. Quando eu cresci, e eu cresci na Suécia, muita gente via a Europa naquela época como um milagre. Um continente que tinha conseguido superar todos aqueles tropeços, mesmo depois de ter passado por 2 guerras mundiais, que mataram mais pessoas do que todas as outras guerras juntas. Mesmo assim, a Europa tinha alcançado um nível de maturidade política que ninguém esperava, e vivia dentro da ideia de uma segurança indivisível. E agora, quando a gente olha para a Europa, fica se perguntando, o que foi que aconteceu? Porque a deterioração intelectual é simplesmente impressionante. E ao mesmo tempo, o Oriente Médio, que ninguém via como exemplo de segurança ou de maturidade política, está justamente mostrando isso agora. Antes de tudo, o centro da diplomacia já não é mais a Suíça nem a Europa. Cada vez mais, ele está em Istambul e em Doha, e talvez até em Islamabad, embora esse seja um ator mais novo nesse campo. Em segundo lugar, eles estão começando a reconhecer que não dá para voltar à mesma fórmula de antes. Eles não conseguem fazer isso sem os Estados Unidos e também não conseguem fazer isso com Israel. Os Emirates ainda acham que esse caminho é viável, mas ninguém mais está convencido disso. E eu acho que a guerra e o resultado da guerra reforçaram ainda mais a percepção de outros países de que qualquer tipo de aliança com Israel ou um novo acordo de Abraão acabaria criando uma espécie de aliança sunita-israelense contra o Irã. O que, para ser sincero, sempre foi o caso, só que nunca de forma tão explícita. Agora, isso já não está mais nos planos. Quer dizer, mesmo semanas depois de 7 de outubro, parecia que os sauditas ainda estavam brincando com essa ideia. Mas agora parece que isso já ficou para trás. E se os sauditas não fizerem, não adianta muito se a Somalilândia fizer. Não vai fazer tanta diferença assim. Então eu acho que a gente está vendo a região se movendo nessa direção, tentando entender se isso pode funcionar. Não estou dizendo que a maturidade política esteja igualmente distribuída por toda a região, mas acho que ela já está além do que a gente vê na Europa neste momento. E também acho que há uma compreensão mais clara no Oriente Médio de que não dá para conter e equilibrar o Irã de forma hostil sem os Estados Unidos. Diferente dos europeus, acham que conseguem fazer isso com a Rússia sem os Estados Unidos. Bom, se houver alguma reestruturação no Oriente Médio, isso quer dizer que os árabes, os turcos, todos eles, de certa forma, teriam que reconhecer que o Irã não pode ser contido. O antigo sistema de alianças acabou.
A gente precisa encontrar algum formato de segurança coletiva, algo que seja indivisível. E como é que Israel entra nisso? Porque, sabe, o debate costuma ser, você é pró-Israel, é anti-Israel, mas isso meio que foge do ponto principal. É um país que tem armas nucleares e que é apoiado pelos Estados Unidos. No fim das contas, segurança indivisível significa que é preciso levar em conta as preocupações de segurança de todos os atores da região. E, de novo, Israel é um desses atores. Eu sei que há muita hostilidade, especialmente no Irã, em relação aos israelenses também. Mas se você quer paz para si mesmo, precisa garantir que seus oponentes não temam pela própria existência. Então, existe alguma forma de trazer os israelenses para dentro desse processo? Is there any way of pulling the Israelis into this? First of all, I want to just express my Antes de tudo, eu só quero dizer que concordo totalmente com você. Não existe segurança inclusiva ou indivisível se nem todo mundo estiver realmente incluído. Então, achar que dá para ter isso em um canto da região e acreditar que isso gera o que a segurança indivisível deveria gerar é uma ilusão. Ela precisa ser completa. E aí surge a pergunta: e quanto a Israel? Isso volta ao artigo que publiquei na revista Foreign Policy, acho que foi na segunda-feira. Nele, eu defendo, com base numa proposta desenvolvida pelo projeto Better Order, do Instituto Quincy, ao longo dos últimos 3 anos, que existe um caminho possível para seguir em frente. Mas o que a região pode estar arriscando fazer agora é o seguinte: em vez de realmente caminhar para uma segurança totalmente inclusiva, pode acabar só mudando as linhas de divisão, em que o fim do isolamento do Irã vem junto com uma nova contenção de Israel. Ou seja, o Irã sai do seu estado de isolamento e Israel volta, não totalmente, mas em direção à posição de isolamento que tinha antes de Oslo. Acho que muita gente esquece o quanto Israel era isolado antes do processo de Oslo. Aproximadamente 36 países normalizaram relações com Israel depois de Oslo, incluindo a Índia, a Rússia e até a Santa Sé. Então estamos falando de potências importantes que nem sequer tinham relações normalizadas com Israel antes de Oslo. E pode ser que a gente veja um cenário em que o que acontece na região é só uma mudança nas linhas de divisão, em vez de uma transição real desse tipo de formação em blocos para uma região sem blocos. E o meu argumento, e o que a gente apresenta nessa proposta, é que isso, no fim das contas, não vai funcionar. Então é preciso apresentar uma proposta que, pelo menos, mantenha uma porta aberta para os israelenses. Ou seja, eles não podem entrar agora e não vão entrar agora. Mas tem que haver um esforço para conduzir 2 processos paralelos. Um processo de criação dessa nova estrutura, que deve avançar sem Israel no começo, porque politicamente é impossível incluir Israel neste momento. Mas essa estrutura, à medida que for se formando, precisa manter uma porta aberta, uma porta permanentemente aberta para Israel. Mas o preço de entrada para que Israel possa participar é que também seja criado um Estado palestino, baseado nas fronteiras de 1967. Não uma promessa política, não um caminho, mas criado de fato, ou conforme o que os próprios palestinos decidirem em termos de autodeterminação. E uma vez que isso aconteça, aí sim os israelenses precisam ser incluídos. Mas o preço de entrada é muito claro. E isso, na verdade, pode ser uma forma de incentivar os israelenses a seguir na direção certa, a se afastar do rumo em que estão agora, que eu considero um rumo suicida. E eu entendo que nesse momento isso pareça extremamente irrealista. E concordo, é irrealista hoje. Mas imagine se esse processo continuar por 5 anos e a infraestrutura, a arquitetura for montada, a organização for criada. Esses ministros da Defesa e das Relações Exteriores fazem reuniões trimestrais cada vez em um estado diferente da região. É algo, sabe, inspirado pela ASEAN, pela OSCE, pelo processo de Helsinki e por aí vai. E essa estrutura é algo concreto, visível, bem definido. Eu acho que isso poderia influenciar a forma como o público israelense enxerga a situação, se entender que está ficando para trás, mas que a porta continua aberta. Desde que estejam dispostos a mudar de postura
e realmente dar aos palestinos o que eles merecem: o direito à autodeterminação, à dignidade e a um Estado próprio. Acho que isso teria um impacto muito maior do que simplesmente achar que dá para isolar e conter o problema. Não estou dizendo que sou contra o isolamento. O que eu estou defendendo é que deve haver isolamento e contenção, junto com uma porta aberta que diga: você pode voltar, pode fazer parte dessa segurança inclusiva. Mas existe um preço para isso, e esse preço é um Estado palestino. E se eles seguirem nessa direção, eu acho que pode haver uma... De novo, eu sei que é difícil e tudo mais. Mas só para deixar claro, essa proposta não foi feita por pessoas que vivem no mundo da Lua. Os principais autores incluem Nabil Fahmy, que foi ministro das Relações Exteriores do Egito e que agora começou seu mandato como secretário-geral da Liga Árabe; Daniel Levy, que tenho certeza que você conhece, ex-negociador israelense; e no total, cerca de 130 outras pessoas do projeto Better Order, vindas de 40 países diferentes. Olha, um acordo desse tipo, mesmo que não seja politicamente viável neste momento, ainda tem um propósito. Ele serve para definir um objetivo, é para lá que a gente quer ir. Se a gente lembrar dos acordos de Helsinki de 1975, não foi algo inconclusivo. Mas a ideia geral era reconhecer que com esses blocos em competição, isso alimenta conflitos, alimenta o dilema de segurança. A gente deveria caminhar para algo mais inclusivo, baseado na segurança indivisível. Pelo menos colocar esse objetivo na mesa. Às vezes a gente se desvia do caminho, mas é para isso que deveríamos estar mirando. Porque hoje não existe nada assim na Europa. Se você fala em segurança inclusiva e indivisível, com o objetivo de superar a política de blocos, como a da OTAN, isso é visto como traição, e vão atrás de você de novo. Então a gente nem tem mais esse objetivo, nada pelo que trabalhar. Isso simplesmente não existe. Por isso sim, esse tipo de acordo ainda tem um propósito. Você precisa ter essa visão. Você precisa ter uma visão positiva. E uma visão positiva realmente funciona no fim das contas. E funcionou. O nível sem precedentes é isso que realmente me incomoda e eu tento me manter longe da política europeia, mas me entristece profundamente ver o que está acontecendo na Suécia. Lá estão dizendo que os últimos 70 anos ou até mais da política externa sueca foram uma espécie de vergonha, um fracasso. Mas foi o período mais bem-sucedido da história europeia em termos de paz e prosperidade. E o rumo que eles tomaram agora é um desastre completo. E pensar que, sabe, os antigos líderes da Europa eram ingênuos quando criaram o processo de Oslo, quando defendiam normas muito firmes sobre o uso da força para proteger civis em conflitos, o direito internacional, o respeito aos direitos humanos, todas essas coisas. Isso foi ingênuo. Mas dizer que o que eles estão fazendo agora é a abordagem inteligente e realista é absurdo. E o Oriente Médio, neste momento, tem uma oportunidade de seguir nessa direção. A combinação de o próprio região reconhecer, em grande parte, não todo mundo, que a estratégia anterior foi um fracasso, junto com o fato de que os Estados Unidos não têm mais capacidade nem disposição crescente de desempenhar aquele papel antigo, cria uma oportunidade única que eu espero que seja aproveitada. E isso exige, como primeiro passo, que o memorando de entendimento leve a um acordo final entre os Estados Unidos e o Irã e que não seja desviado por diferentes interpretações do artigo 5, nem por reações exageradas ao que está acontecendo nesse período intermediário. Deixa eu fazer uma última pergunta sobre Israel. Não só sobre a possibilidade de participar de uma nova estrutura de segurança no Oriente Médio, mas também sobre a posição do país em relação ao memorando de entendimento. Por que Israel tem tanto medo desse processo de paz? Porque acabou se tornando um dos principais obstáculos, como vimos, por exemplo, nos ataques ao Líbano. Parecia algo muito deliberado, como se fosse para atrapalhar todo esse sistema.
Essa é uma pergunta muito importante, porque ela também se conecta com o que a gente acabou de falar sobre a participação de Israel. Embora o requisito oficial seja, pelo menos na nossa proposta, o reconhecimento do Estado palestino e a criação efetiva desse Estado, existe uma exigência mais profunda. É preciso uma transformação completa do paradigma de segurança de Israel. Agora, isso vale para todos os países. Todos eles ainda pensam em termos de blocos e alianças. Mas no caso de Israel, vai além disso. Eles partem da ideia de que a única forma de garantir sua segurança é dominando completamente a região, do ponto de vista militar. Para que eles se sintam seguros, todo o resto precisa viver com um certo grau de insegurança. Porque Israel precisa ter a capacidade de intimidar os outros, mas ninguém pode intimidar Israel. Só nessas condições é que Israel se considera seguro. Nem se fala em paz. Paz está além do que eles pensam neste momento. A palavra paz nem é mais politicamente correta em Israel. Já faz tempo que não é. Se você fala disso, te acusam de beilinismo, em referência ao Yossi Beilin, que foi um dos arquitetos de Oslo. Com essa postura, com esse modelo de segurança, é claro que, na minha visão, Israel nunca vai conseguir viver em paz ou se sentir realmente seguro na sua região. Então isso exige uma mudança de paradigma mais profunda dentro de Israel. Essa mudança vai precisar ser mais intensa em Israel do que em alguns desses outros países. Mas, justamente por causa dessa visão, eles acreditam que qualquer acordo entre os Estados Unidos e o Irã que encerre a inimizade, independentemente dos outros termos, seria um desastre para eles. Porque isso significaria que os Estados Unidos se retirariam do Oriente Médio e deixariam de colocar seu peso militar na balança da região, parando de alterar artificialmente o equilíbrio em favor de Israel. Israel quer esse apoio porque é a única forma de conseguir dominar a região militarmente. Sozinha, Israel não tem como fazer isso. Israel, por si só, nem conseguiria travar uma guerra com o Irã sem o apoio ativo dos Estados Unidos. Então, sabe, essa ideia de que Israel se tornaria algum tipo de potência hegemônica me parece bem questionável, porque Israel simplesmente não tem capacidade para isso. É só a ponta da hegemonia de outro país, e esse outro país já não está mais tão interessado em manter essa hegemonia. Isso cria um grande problema para os israelenses, mas eles estão lutando com todas as forças para manter os Estados Unidos como a principal potência militar da região. E para isso é necessário que a inimizade com o Irã continue o mais viva possível, porque é justamente esse conflito que motiva os Estados Unidos a manter presença militar ali. Sim, eu entendo essa intenção, mas eu fico pensando, se os Estados Unidos, por necessidade, não puderem mais ter o mesmo papel no Oriente Médio, então simplesmente os israelenses, como você disse, não teriam mais essa capacidade de manter uma estratégia de segurança baseada na dominação regional. Então a gente pensaria que em algum momento a racionalidade entraria em cena e forçaria, como eu costumo dizer, uma mudança de paradigma. Uma nova forma de pensar o que realmente significa segurança. Porque nos últimos 30 anos, essa ideia de segurança através da dominação, enfraquecendo ou destruindo os vizinhos, é uma receita para o desastre. E é mesmo. Vou te dar um exemplo. Não sei se a gente falou sobre isso da última vez que estive aqui no programa, mas eu costumo contar o caso de um alto oficial do exército israelense que me disse, acho que foi em 2004, que estava muito preocupado com o futuro de Israel. Ele explicou que quando lutou em 1967 e depois em 1973, ele e os colegas acreditavam que se vencessem aquelas guerras, mais cedo ou mais tarde os árabes teriam que aceitar Israel como uma realidade e fazer a paz. Então, vencer as guerras era um passo essencial para alcançar a paz. E ele disse, mas quando eu olho para a juventude de Israel hoje, veja, isso foi há 22 anos, eles não acreditam na paz. Eles acreditam que Israel vai viver para sempre em um estado de guerra total e que a única forma de ter segurança, não paz,
é dominar todo o resto. To have security, not peace, is to dominate everyone else. And he said that this is just going to destroy Israel's society. E ele disse que isso ia destruir a sociedade israelense por dentro. E eu acho que ele estava certo. 22 anos depois, a gente vê que essa mentalidade ficou ainda mais forte. Parte do problema de encarar essa realidade é que o paradigma atual ensina os israelenses a pensar que não existe outra forma de segurança além da que eles já têm. Todas as outras opções que a gente diria, olha, se fossem realistas, perceberiam que precisariam mudar para isso. Na visão deles agora, seriam um caminho para a destruição. Eu não acho que isso seja verdade. Acho que o caminho atual é que leva à destruição. Mas eles estão profundamente convencidos de que essa é a única maneira de se sentirem seguros. Bom, de novo, eu acho que isso é algo que define os... Enfim, hoje em dia, os aliados dos Estados Unidos, ou os países que estão na linha de frente, eles também precisam se ajustar a essa nova realidade, em que os Estados Unidos já não são mais o hegemon. Eles precisam se adaptar a um mundo multipolar. E eu acho que Israel, assim como os europeus e os países do Golfo, vai ter que mudar. Mas, de novo, todos eles, depois de décadas sem precisar fazer concessões ou compromissos, sempre contaram com os americanos por trás, com a palavra final vindo de Washington. Isso vai levar um tempo, eu acho. E nesse meio tempo, muita coisa terrível pode acontecer. Enfim, alguma consideração final antes de encerrarmos? Sim, sobre o seu último ponto, você está absolutamente certo. Nada disso vai mudar, a menos que o contexto mude e force uma transformação. E dentro desse contexto, eu acho que é preciso sim haver essas pressões. Mas também acho que é necessário manter aberta uma via teórica para a reabilitação. Isso foi algo que nunca existiu nos 30 anos de isolamento do Irã. Nunca houve, de fato, uma via teórica aberta. Era para ser algo permanente. E não funcionou. Foi um desastre. E eu realmente acredito que, no fim das contas, o Irã é um país de 90 milhões de pessoas. Talvez seja muito mais difícil isolar isso indefinidamente. Mas Israel também é um país tecnologicamente muito avançado e tem armas nucleares. Eu acho que seria um erro tentar seguir a mesma estratégia com Israel que foi usada com o Irã. E além disso, seria uma oportunidade perdida, porque se não se aproveitar esse momento, se não se abrir esse caminho, então também não se está fazendo muito para usar o impulso que existe hoje na região para garantir não só mais estabilidade para o resto do Oriente Médio, mas também para fazer algo em relação à situação do povo palestino. E, na minha opinião, isso seria uma grande oportunidade desperdiçada. Muito obrigado por dedicar um tempo para conversar. É sempre muito esclarecedor falar com você, então, obrigado mesmo. Muito obrigado por me receber. Eu realmente agradeço.